Muito boa noite, meus irmãos. Aleluia. Vamos entrando. Vamos entrando, já fluindo no Espírito, porque esses dias vão ser dias de enchimento do Espírito, irmãos. Vão ser dias de muita revelação, de contemplar Jesus. Então vamos lá. Vamos esperar o máximo de irmãos entrar aí na nossa live. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, vamos subindo. Estamos com 25 irmãos já na live. Na verdade, 25 acessos, né? Provavelmente tem mais irmãos, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Boa noite a todos. Tá até difícil de seguir aqui, ó. Tanta gente entrando junto aí, não consigo nem ver certinho todo mundo que tá aí. Mas a graça e a paz aí para todos. Seja bem-vindo ao nosso primeiro dia, então, irmãos. 21 dias até que a casa esteja cheia. 21 dias onde nós vamos buscar a presença de Jesus de maneira mais intensificada. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Vamos lá, irmãos. 10:01. Mais um minutinho aí para a gente começar de verdade. A graça e a paz a todos, meus irmãos. Que bênção estar com vocês aqui. Glória a Deus pela nossa igreja, pela unidade dos irmãos. É bom demais fazer parte de uma igreja de vencedores. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou baixar um pouco o som aqui, irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, o teu coração, né, tua casa nesses dias. Hoje, então, oficialmente nós estamos iniciando o nosso tempo de devocional, né, de compartilhamento da palavra, de oração, de jejum, né? Não sei para você, mas hoje eu já tive que matar Maleque forte aqui, né? Pensa num dia que foi punk o jejum. Mas glória a Deus, porque quando a gente mortifica, né, mata a nossa carne, nosso espírito fica mais sensível, e é isso que nós queremos nesses dias. Nós queremos estar sensíveis à voz do Senhor, queremos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, amém? Como eu falei ontem nos cultos, irmãos, o meu objetivo aqui na live não é ter uma live longa com vocês, porque eu quero que você realmente se concentre. Eu quero que seja uma live produtiva, né? Então eu sei que numa live como essa, você na tua casa e tal, né? Já é tarde, então assim, tem um tempo limite aí de concentração. E na verdade eu quero realmente aproveitar esse tempo com você, o tempo da tua concentração, onde você vai estar ligado comigo, né, no mesmo espírito, vai receber da palavra, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu só, como é o primeiro dia, então eu quero enfatizar de novo aqui como é que vai funcionar nossos dias aí, né? Segunda-feira, que é dia de cursão em CTL, quinta-feira, que é dia de cursão em CTL, e no sábado, que aí vai ser o dia do ensaio de louvor da nossa igreja aí, que precisamos de um dia para ensaiar. Esses 3 dias nós não vamos ter a live, não vamos ter o culto no presencial no prédio. Então nós teremos a live pelo Instagram aqui da igreja, tá bom? Terça-feira, quarta-feira e sexta-feira, né, nós teremos o culto acontecendo, tá bom? Então assim, irmãos, amanhã, culto, 19h30, quarta-feira, que é o dia da célula, então nessas 3 semanas, a gente não vai ter a célula na casa, nós vamos, na verdade, ter
o culto acontecendo. Nós vamos ter um grande celulão, né? Todo mundo no prédio, né? Vai ser uma bênção. 19h30, ok? Então, recapitulando. Segunda-feira, quinta-feira e sexta, tá? E sábado. Segunda, quinta e sábado. Live, ok? 10 horas da noite, poderoso. E aí nós vamos ter terça-feira, quarta-feira e sexta-feira, culto acontecendo às 19h30 no prédio da nossa igreja. Amém? E eu gostaria que você participasse, né? Tem culto, então você vem pro culto. Beleza, irmãos? Aí vai ter a live, eu quero você comigo aqui na live. Beleza? Nós vamos estar juntos, vai ser uma grande bênção. Vai ser tremendo. Nós vamos estar usando como devocional, irmãos, esse livro aqui do pastor Francisco Vasco, ok? 21 dias de enchimento, como eu falei ontem nos irmãos. Então, ele é dividido em 3 partes. A primeira semana é para sua vida pessoal, o enchimento da sua vida pessoal. Segunda semana, sua célula. Terceira semana, a igreja local. Então, vai ser uma grande bênção. Estou cheio de expectativa para aquilo que o Senhor Jesus vai fazer em nome de Jesus, tá bom? Se você quiser encomendar o livro, como eu falei ontem no culto, você pode encomendar o livro, tá? Até amanhã ainda, nós não pedimos os livros, vamos pedir aí amanhã para chegar ainda essa semana. Então, eu preciso que você procure a nossa secretaria, pelo WhatsApp da secretaria, né? Faça o Pix lá, para a gente já pedir os livros. Amém, queridos? Então, se você quiser, você pode ter o teu livro e acompanhar aí todo o nosso jejum de 21 dias junto com o livro também. Amém, irmãos? Amanhã nos cultos nós vamos dar as fichas para os irmãos, né? As fichinhas ali de oração, né? Nesses dias nós vamos estar orando então por alvos pessoais, por salvação, né? E pelos alvos da igreja. Beleza, irmãos? Então vai ser uma grande bênção esse movimento de oração, sabe? Irmãos, quando a gente é um com a igreja, quando nós somos muitos, mas somos um só, mesmo coração, mesmo espírito, meu Deus, isso é poderoso no mundo espiritual. Então, assim, eu estou muito feliz, muito animado, porque nós tivemos ontem 2 cultos poderosos, abençoados, e eu percebi realmente os irmãos participando, né? Os irmãos conosco junto, os irmãos assim ansiosos, né? Então, eu conto com a tua presença e com o teu envolvimento nesses dias no mesmo propósito. Amém, queridos? Também estamos jejuando, né? Nosso jejum nesse tempo é das 8 da manhã às 18 da tarde, né? Das 8 às 18. E então gostaria muito que você também participasse de alguma maneira. Vai ser tremendo, eu tenho certeza. Esse é só o primeiro dia daquilo que o Senhor ainda vai fazer em nome de Jesus entre nós. Amém, irmãos? Os irmãos do cursão e do CTL, né? Mais ainda estão inspirados, né? Porque para eles é todo dia, né, irmãos? Porque eles estavam lá hoje, né, recebendo a aula, e aí já saíram, agora estão na live, né? Então, glória a Deus pela tua vida. Não desista das aulas, irmãos. São 3 meses, né, de aula. Passa muito rápido e realmente você vai receber muita revelação ali nos cursos, né? Então não desista. Essa é a minha palavra para você. Todo vencedor é um finalizador. Esse é o nosso lema. Amém, queridos? Mas vamos lá então para o nosso compartilhamento de hoje, né? Eu quero compartilhar e no final nós vamos orar, ok, irmãos? E o tema de hoje, irmãos, né? O primeiro dia do nosso livro devocional é o Espírito Santo em nós. Essa primeira semana, irmãos, nós vamos estar falando então sobre o Espírito Santo. Nós vamos estar falando então sobre essa comunhão nossa com o Espírito Santo. A comunhão do homem com Deus através do Espírito. E aí, né, irmãos, eu quero começar lendo com você o texto que está lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 13. Vou baixar mais um pouquinho o som aqui, irmãos. Amém. 1 João 4,13. Olha só o que diz. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Olha que afirmação. Nisso nós conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Irmãos, você sabe, o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. E quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele falou para os seus discípulos. Antes dele ser assunto aos céus, ele disse, olha, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Irmãos, o Espírito, na verdade, irmãos, né, a pessoa do Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, como eu falei para os irmãos, e na verdade,
falamos muito pouco. Nós falamos sobre o Espírito Santo, né? No sentido assim, sobre o Espírito Santo. Mas assim, irmãos, nós precisamos falar mais, nos aprofundar mais. Porque eu vou te falar algo aqui no nome de Jesus. Quero que você entenda comigo. A maior bênção de todas, para nós hoje, é você crer e você entender que Deus, através da pessoa do Espírito Santo, hoje habita em você. Você é a habitação de Deus através da pessoa do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Como isso é poderoso, irmãos? Como isso é tremendo? Então, o conhecimento com a revelação sobre o Espírito Santo, irmãos, e a ação do Espírito Santo na nossa vida é o que faz toda a diferença na nossa caminhada cristã. Conhecer a pessoa do Espírito Santo e entender qual é a ação dele na nossa vida. Está entendendo? Então assim, irmãos, a razão pela qual o Espírito Santo nos foi dado é da mais alta importância, é da mais alta relevância. Engraçado que aqui no livro, né, o pastor Francisco Vasco, ele coloca ali que tem pessoas, irmãos, que eles lidam com o Espírito Santo como se o Espírito Santo na vida do crente fosse igual um opcional de carro. Sabe quando você vai comprar um carro, e aí você fala assim, não, esse tem ar-condicionado, esse não tem. Esse aqui tem airbag, esse não tem. Esse é 4 portas, esse não tem. Não tem, mas não, tudo bem, não tem, tudo bem. Irmãos, em nome de Jesus, deixa eu te falar, não existe vida cristã poderosa, sobrenatural, vida cristã abundante, sem a ação do Espírito Santo em você, sem a interação do Espírito Santo com você, sem o fluir do Espírito Santo com você. O Espírito Santo não é um opcional, irmãos, para nós. Coloca isso no seu coração, sabe, irmãos? Então, o apóstolo Paulo, olha só, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, né, o apóstolo ali do Novo Testamento, ele dava tanta ênfase na pessoa do Espírito Santo, que quando ele encontrava novos irmãos da fé, a pergunta que ele fazia era sobre o Espírito Santo. Vou ler com você aqui um exemplo, tá? Atos 19, do verso 1 ao 6, eu quero que você me acompanhe aí. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, olha só o que ele perguntou, olha a pergunta de Paulo: recebestes porventura o Espírito Santo quando vocês creram? Quando vocês creram, aceitaram a Jesus, vocês receberam o Espírito Santo? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos quem é esse Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. E disse-lhe Paulo, João batizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Olha só como o Espírito Santo é algo extremamente importante. Quando Paulo, que era um abridor de igrejas, plantador de igrejas, onde ele plantava igreja, formava discípulos, quando ele encontrava os novos crentes, a pergunta que Paulo fazia era, e o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E aí você veja, o texto está dizendo aqui que eles falaram, não, quem que é o Espírito Santo? Então Paulo, na verdade, batiza eles em nome de Jesus, Paulo impõe as mãos sobre eles, e a Bíblia fala então que o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e também profetizavam. Porque o apóstolo Paulo está deixando claro para nós aqui, irmãos, que não há vida cristã sem você compreender a pessoa do Espírito Santo, sem você ter revelação, entendimento que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade e habita em nós, uma vez quando você crê. Eu nunca vou me esquecer, meus irmãos, há uns anos atrás, na conferência que a gente foi em Goiânia, como de costume, o pastor John Bever estava ministrando lá e ele falou uma palavra sobre o Espírito Santo e ele falou várias coisas ali que me confrontou. Né? Uma das coisas que ele falou é o seguinte: nós precisamos ter consciência da presença. O que é consciência da presença? Presta atenção. Consciência da presença é você saber
de maneira consciente que o Senhor está com você o tempo todo. Você nunca está sozinho, porque você é um com Ele. E aí eu lembro que ele fez uma pergunta, né? Ele falou assim, quando você vai dirigir, vai viajar com o seu carro, e às vezes você está sozinho, você vai viajar de uma cidade para outra, né? Você fala com o Espírito Santo? Você tem relacionamento com o Espírito Santo? Ou você... E eu fiquei pensando, meu Deus, né? Porque volta e meia, a gente vai para algum lugar ou outro, você está sozinho. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, nós ignoramos a pessoa do Espírito Santo. Nós ignoramos. Quantas vezes, né, de você estar sozinho, de você às vezes, né, no meu caso aqui, sai de Curitiba, de Guaratuba para Curitiba, às vezes, né, naquele tempo eu falei, Senhor, nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu vou ignorar a presença do Senhor, porque o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor está comigo. E eu vou te falar, irmãos, quando você se volta para o Espírito, quando você crê na presença do Espírito Santo, que é real, que Ele habita em você, e você interage com o Espírito Santo, fala com Ele, orando em línguas, orando, né, em português mesmo, mas você interage com o Espírito Santo, você ouve Deus falando com você através da pessoa do Espírito Santo. Eu vou contar um testemunho aqui, tem nada a ver com o livro, mas eu vou contar um testemunho que foi algo muito forte para mim, pessoal. Há 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás, eu estava numa fase muito difícil da minha vida financeira, né? Nossa igreja estava, né, passando por uma dificuldade financeira muito grande, então o que entrava na igreja realmente era para as contas da igreja e assim, às vezes até faltava, era bem complicado. E eu realmente não tinha nenhum salário da igreja e eu aqui em Guaratuba não tinha, né, não tem como eu pegar um trabalho fixo, então não consigo pastorear. Então eu tive que criar outras maneiras de ter renda, né, para sustentar minha casa. E eu lembro que nessa época eu estava tentando trabalhar com um colchão terapêutico. É doideira, irmãos, né? As experiências da vida. E eu peguei, um dia fui fazer uma apresentação de um colchão terapêutico em Curitiba, para ver se vendia. E eu fui sozinho, né? Para Curitiba. Fui lá, fiz a apresentação, não vendi nada, porque meu negócio literalmente não é vender. E aí, irmãos, quando eu estava voltando, eu coloquei um louvorzão no último, no carro, era madrugada já, tipo meia-noite, e eu vim cantando e comecei a adorar o Senhor e falar com o Espírito Santo, e aí comecei a orar em línguas, e comecei a investir um tempo orando em línguas, descendo a serra. E assim, a presença do Senhor encheu o carro, era um negócio assim maravilhoso, poderoso. Irmãos, do nada é modo de dizer, né? Era o Espírito falando comigo, mas assim, eu não estava pensando nisso, eu estava no meu pior momento financeiro da minha vida pessoal, entendeu? Então assim, era algo que não estava nos meus planos, mas eu senti uma voz muito forte, da voz do Senhor falando comigo assim, ó, eu vou te dar uma casa. Eu morava de aluguel e era uma luta para pagar aluguel todo mês. E o Senhor falando comigo, eu vou dar uma casa para você. E eu naquele mover de orando em língua e louvor, e eu sozinho dentro do carro, desfrutando da pessoa do Espírito Santo. E aí eu criei naquilo. Eu lembro até hoje, eu estava chegando perto de Garuva ali, e eu criei naquilo ali, falei amém, amém. Quando eu chego em casa, eu falei para minha esposa, falei para a pastora, falei, o senhor vai dar uma casa para nós? E ela falou, amém, né, e tal. Isso foi uma segunda-feira, que era o dia da minha folga da igreja. Irmãos, eu acordei com o meu coração queimando com aquela palavra, o senhor ia me dar uma casa. Na terça-feira, eu morava no Coroado de aluguel. Na terça-feira, eu vindo para o prédio, passei pela frente da minha casa onde eu moro hoje, eu estava com aquela palavra queimando, né? E essa casa aqui era de um irmão da nossa igreja, que congregou com a gente há um tempo e depois foi embora, né? Para o Mato Grosso, se eu não me engano, do Flávio. E eu falei, essa casa, né? Na época tinha um outro irmão da nossa igreja que morava de aluguel aqui. Eu falei, será que o Flávio não quer vender a casa? Você veja como é que é, irmãos. Eu entrei em contato com o Flávio pelo Facebook naquela manhã. E antes do meio-dia, eu fui embora. A pastora vive falando que a minha vida é assim, é loucura, né? Eu cheguei em casa, na hora do almoço, falei, amor, o senhor deu a nossa casa. Porque assim, irmãos, eu negociei essa casa, eu não tinha dinheiro, né? O Flávio, Deus usou ele para abençoar a minha vida, né? Porque ele falou, pastor, assume essa prestação e me dá o que eu já paguei nessa casa, só isso que eu quero. Falei, mano, mas eu não tenho dinheiro, né? Era 30 mil reais na época que ele já tinha dado. Eu falei, mano, não tem esse dinheiro. Mas como é que você pode fazer? Eu falei, eu posso pagar uma parcela por mês para você. E ele conversou com a esposa e minutos depois ele falou, fechou, pastor, vamos fazer, a casa é sua. Irmãos, miraculosamente, no meu pior momento financeiro, naquele tempo, Deus me deu a minha casa própria.
Milagre, milagre. Mas aonde que Deus me deu o milagre? No meu desfrute pessoal com o Espírito Santo dentro do meu carro. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele é real, ele habita em você, ele está com você. Só que qual que é o nosso problema? Nós ignoramos a pessoa do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós somos muito naturais, nós queremos as coisas palpáveis. Né? Não! Veja, irmãos, aquele dia eu só estava desfrutando dele. Eu coloquei louvor alto no carro e comecei a cantar, e comecei a orar em língua, e comecei a desfrutar da presença do Espírito Santo. E o Senhor falou comigo e eu acreditei. No outro dia o Senhor fez um milagre. Eu estou te contando um exemplo. Eu podia ficar aqui contando outros da minha vida. Estou te contando um, só para você entender quando que Deus falou, como é que Deus fez. Foi quando eu estava desfrutando dele. Foi quando eu estava orando em língua, buscando a Deus, adorando a Deus, o Espírito Santo, eu e ele no meu carro. Porque ele está com você o tempo todo. Nesses dias, irmãos, eu creio, nós vamos falar essa semana sobre o Espírito Santo, né? Sobre essa questão. São dias de você se voltar para o teu Espírito. Sabe, nós estamos jejuando, por exemplo, né? Estamos jejuando esses 21 dias. Mas assim, não adianta. Deixa eu te falar algo para você. Não é só uma questão de você cortar o alimento. Não, você precisa cortar o alimento, se abster realmente para matar a sua carne. Mas tem que ser um tempo de você ouvir pregação, de você investir tempo de oração fora do normal do que você já ora. É um tempo de você intensificar a sua oração. Para que o Senhor realmente fale com você. Sabe, mas a base de tudo que eu estou falando para você aqui é você ter consciência da presença. É você perceber, crer que o Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa que habita em você. Você é um com Ele. É muito forte isso. Então, o fato de Deus ter nos dado o seu Espírito, irmãos, não é algo sem importância. Existe um propósito pelo qual o Espírito Santo foi nos dado. 1 Coríntios 3,16 fala, né? Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em você. É muito forte isso, é muito importante, só que nós falamos pouco sobre esse assunto, esquecemos, ou às vezes lidamos até como coisa trivial, mas não é. Não é. Então, o Espírito Santo nos foi dado, irmãos, para termos experiências. Sim, para termos experiências, mas mais do que isso, para cumprirmos um propósito, que é a edificação da igreja. A igreja, irmãos, a edificação da igreja, o ministério de Deus sobre a sua vida, ele é feito através da pessoa do Espírito Santo que habita em você. Então, eu quero falar aqui 3 coisas assim, né, sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida, né? Então assim, João 14:25, olha o que diz. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha só o que Jesus estava falando para os discípulos. Isso eu vos tenho dito, estando ainda convosco. Estou aqui com vocês, estou falando. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, então está falando para nós hoje, porque quando Jesus falou isso aqui, ele estava em carne ainda falando com os seus discípulos. Quando ele está falando aqui, o Espírito Santo que o Pai enviará, então é hoje, é para nós hoje. Jesus já foi assunto aos céus e o Espírito já foi enviado. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então tem 2 coisas aqui que está muito claro aqui o texto, falando para nós aqui. 2 coisas. Primeiro, o Espírito Santo que habita em você, uma vez que você creu, aceitou Jesus, foi regenerado. O Espírito Santo habita em você. O texto está dizendo que ele vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. O Espírito Santo te ensina. Se tem algo que eu tenho aprendido ao longo dos anos no ministério, irmãos, é que você não sabe tudo, eu não sei tudo. E quando nós estamos numa situação assim poxa, o que eu faço? Vai orar. Virou um jargão, né? A gente fala às vezes até como um jargão, né? Vai orar, irmão. Não, vai orar mesmo, porque o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Não é só coisas do mundo espiritual, não.
Por exemplo, você tem uma empresa, você é um empreendedor, você está com dificuldade de algo, você quer melhorar, então ora ao Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Se você orar ao Senhor, né, for ali a parceria com o Espírito Santo vai conduzir você, vai te dar sabedoria para que você possa ter, os teus negócios possam decolar. Entendeu? O Espírito Santo, vai te ensinar a ser um bom marido. O Espírito Santo vai te ensinar a ser uma boa esposa. O Espírito Santo vai ensinar você a ser um bom membro da igreja, um crente vencedor, um líder abençoado. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Eu aprendi algo há anos atrás aí com o pastor Aloysio, né? O que nos falta, irmãos, o que a gente precisa para romper nas áreas da vida é sabedoria. Então, eu preciso aprender, na verdade, 10 chaves para o casamento feliz. Não, você precisa orar para Deus e falar: Senhor, me dá sabedoria para o meu casamento. Como é que você adquire isso? Pelo Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, pela tua vida de comunhão com o Espírito Santo que habita em você. O texto está dizendo, Jesus disse para os seus discípulos, Ele vai ser enviado a vós, o Espírito Santo, e vai ensinar vocês todas as coisas. Outra coisa que ele ensina, termina aqui falando, é que Ele também vos fará lembrar de tudo que vos tem dito. Além do Espírito Santo ensinar você, Ele ainda lembra você no meio da hora, na hora que você mais precisar daquilo que Ele te ensinou, Ele mesmo vai lembrar você. Porque o Espírito Santo habita em você, Ele é o nosso parceiro, é a parceria. É aquele ditado, né? Aquela historinha que eu até já contei nos nossos cultos, né? Aquela historinha da formiguinha com o elefante, né? A formiguinha estava lá em cima do elefante lá, o elefante, né, foi lá, venceu o inimigo, passou por cima dos inimigos que vieram atacá-los. E aí a formiguinha chegou pro elefante e falou: beleza, nós dois juntos fazemos uma grande equipe, né? Quer dizer, irmãos, o Espírito Santo é o elefante, tá? Não é você. Nós somos a formiguinha. Mas Ele é o nosso parceiro, nós somos um com Ele. Nós precisamos avançar para aprender a desfrutar mais do Espírito Santo. Para que a gente possa fluir mais nos dons do Espírito Santo. Para que a gente seja realmente alguém mais sensível à voz do Espírito Santo. Uma vez que nós somos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos poder fluir com mais facilidade, com mais liberalidade na vida da igreja, na vida dos irmãos, sendo um canal de bênção. Meu Deus, como isso é poderoso, irmãos. Que lição, que poderoso essa primeira lição do nosso jejum já, assim, para começar lá em cima. É valorizar a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Você não está sozinho, você não é órfão. O Espírito Santo habita em você e Ele te ensina todas as coisas. E ainda Ele vai te lembrar o que Ele te ensinou. E eu falo para você por experiência própria, essa é uma das coisas que eu desfruto. Às vezes eu estou aconselhando alguém no meio de um problemão e tal, e aí eu consigo, de uma hora para outra, assim, Deus me usa para resolver uma situação, eu falo: meu Deus, é isso. Porque de alguma maneira o Espírito Santo já me ensinou sobre essa situação, e na hora que eu precisei daquela revelação, daquela sabedoria para resolver algo, o próprio Espírito Santo que habita em mim, Ele vem e me lembra, e a situação é resolvida, porque é a parceria com o Espírito Santo em nós. E aí eu falo para você, você consegue perceber a importância da gente ser homens e mulheres espirituais? Homens e mulheres que oram, né? Que jejuam, que nós estamos jejuando agora. Por quê? Porque para que o Espírito Santo para que nós possamos fluir, nós precisamos ouvir o Espírito. E às vezes a gente não ouve o Espírito porque nós estamos com tá embotado os nossos ouvidos espirituais. Por quê? Porque está faltando a oração, está faltando a comunhão, está faltando, o fluir no Espírito. Você sabe, eu sempre acreditei na oração em línguas, mas essa experiência que eu tive lá da minha casa, que eu contei para os irmãos, foi algo muito forte. Muito forte, porque se Deus... Presta atenção no que eu vou te falar. Se o Espírito Santo não tivesse falado comigo de maneira forte, eu vou te dar a tua casa, eu não teria nem vindo atrás. Eu ia passar na rua aqui na frente dessa casa, eu só parei, eu fui na direção, eu lembrei dessa casa, eu falei com o dono. Por quê? Porque o Senhor tinha dado uma palavra para mim um dia antes. Mas por quê? Porque eu estava orando em línguas. Olha que poderoso.
Porque o que Paulo fala, né? O Novo Testamento fala que quando nós oramos em línguas, né, nós não falamos a homens, mas falamos a Deus em mistério. Quando oramos em línguas, é o nosso espírito que está falando com Deus, o Espírito de Deus. Meu Deus, que poderoso. Se eu tinha alguma dúvida sobre o poder da oração em línguas, de você exercitar o teu espírito orando em línguas, essa experiência foi uma experiência poderosa para mim. Consegue entender? Algo que Deus me deu quando Ele falou comigo num dos momentos que eu estava desfrutando dele na oração em línguas. E que se eu não tivesse ouvido do jeito que foi, da maneira como foi ele naquele momento, sabe? Se não tivesse sido assim, eu não estaria na minha casa própria. É muito forte. Eu estou te falando para os irmãos, nós precisamos fluir mais, né, no Espírito Santo. Segunda coisa, vamos lá, por causa do nosso tempo. O Espírito Santo também é o principal agente de transformação da nossa vida. Você sabe, nós somos transformados de glória em glória. Olha o que eu vou te falar aqui, presta atenção. No dia que você aceitou Jesus, o teu espírito foi salvo na hora. Nós chamamos isso de regeneração. Você foi regenerado. Amém? Nós chamamos isso, na verdade, dos 3 aspectos da nossa salvação. Quando você aceitou Jesus, teu espírito foi salvo na hora, regeneração. A tua alma vai sendo salva, nós estamos sendo transformados. E o teu corpo, a Bíblia fala que vai ser glorificado. Então, em relação à salvação, são 3 estágios. Nós podemos dizer que eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Mas em relação ao meu espírito, eu já fui. Mas em relação à minha alma, eu estou sendo salvo de glória em glória. Até o dia da vinda de Cristo Jesus, é isso que a Bíblia diz. E aí como é que acontece essa transformação? 2 Coríntios 3,18, vou ler com você. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, quando nós contemplamos ao Senhor Jesus como por espelho, essa glória, né, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A maneira que você contempla Cristo hoje é pelo Espírito. Não tem como você contemplar ou ver Jesus se não for pelo Espírito. Olha só a importância do Espírito Santo. Então, por exemplo, quando eu olho para Cristo, eu sou transformado. Mas só tem uma maneira de você olhar para Cristo hoje, pelo teu Espírito, pelo Espírito de Deus que habita em você. Nós estamos nessa live aqui. Eu estou te falando essas coisas. Eu estou compartilhando com você esses princípios. Se você está aí comigo, focado, prestando atenção, recebendo, o que está acontecendo? Teu coração está pegando fogo. Mas o que é esse coração pegando fogo? É o Espírito de Deus que habita em você, que está fazendo com que você veja Cristo. E aí quando você, pelo teu Espírito, pelo Espírito de Deus que habita em você, consegue ver Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo então que nós somos transformados de glória em glória, na imagem de Jesus. Então, o agente de transformação na nossa vida, que vai transformando a gente de glória em glória, é o Espírito Santo, é pelo Espírito Santo. Não tem jeito de você ser transformado se não for pelo Espírito. Por isso que eu vou falar para os irmãos, quanto mais você tem uma vida de oração, uma vida de entrega para Deus, uma vida de busca, uma vida que, né, alguém que ora em mim, que busca, que adora, você vai perceber que você vai tendo cada dia mais parecido com Jesus, mais manso, menos problemático, menos difícil de lidar, porque o que complica a gente é a gente mesmo, como eu falei ontem no culto lá de Amaleque. Às vezes nós somos pessoas complicadas porque nós complicamos as coisas, mas a maneira de você descomplicar, se enchendo do Espírito. Se enchendo do Espírito. Se você se enche do Espírito, você ama o seu próximo com facilidade. Se você se enche do Espírito, você perdoa o seu irmão com facilidade. Se você se enche do Espírito, você manifesta Cristo de uma maneira muito pura, poderosa. Então, o Espírito Santo em nós é um agente de transformação. A maneira como contemplamos ao Senhor é pelo Espírito Santo que habita em nós, não tem outro caminho. Olha que poderoso que eu estou te falando aqui. 2 Coríntios 3,7 diz assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, teve glória, olha só o que Paulo está falando, se o ministério da morte, lá do Antigo Testamento, da Velha Aliança, gravado com letras em pedra, está falando da lei aqui, que foi escrita em pedra, já teve glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face, na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente,
como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo está dizendo que o ministério do Espírito, que é o que nós vivemos hoje, é o Espírito Santo habitando em nós, Deus habitando em nós através da pessoa do Espírito Santo, é de muito maior glória do que foi o ministério do Antigo Testamento da lei. Paulo está dizendo aqui, a lei teve glória também, mas agora que Deus habita em você, na pessoa do Espírito Santo, tem muito mais glória. Muito mais glória. Quem disse isso é o apóstolo Paulo. Então, Paulo estava dizendo aqui, irmãos, que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, para estar disponível, ou seja, para estar acessível, é unicamente através da obra do Espírito Santo na nossa vida. Meu Deus, como isso é profundo. Eu não sei se você está comigo aí conectado, prestando atenção, recebendo. Como isso é profundo, o que eu estou te falando aqui. Você precisa crer que Deus habita em você na pessoa do Espírito Santo. Você precisa crer que agora, nesse exato momento que eu estou falando com você aqui, o Espírito Santo está aí com você. Muito provavelmente você deve estar com o teu coração pegando fogo. É o Espírito Santo que está aí com você. Eu vou te falar, ele nunca te abandona, nunca. Ele está o tempo todo com você. Ele é o nosso amigo inseparável. Tem uma canção que nós cantamos assim, né? Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno inseparável. É o Espírito Santo, é Deus na pessoa do Espírito Santo. Como isso é forte, irmãos. Meu Deus, que poderoso. Sabe, por fim eu quero terminar falando aqui sobre a questão de que o Espírito Santo é uma pessoa. Tem gente que acha que o Espírito Santo, irmãos, é uma coisa, né? O Espírito Santo é uma coisa, sei lá, entendeu? O Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa. Efésios 4:30, o apóstolo Paulo fala assim, ó: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Irmão, deixa eu te falar. Só fica triste uma pessoa. Coisa não fica triste. Pessoas ficam tristes. Tem emoções. E Paulo está dizendo aqui que a gente tem que cuidar para não entristecer o Espírito. Porque o Espírito é uma pessoa. É uma pessoa que habita em você. Então não ignore ele. Desfruta dele. Desfruta da pessoa do Espírito Santo. Meu Deus. Tanta coisa que eu tinha para te falar, mas eu já vou encerrando. Terceira e última coisa que está ali no livro é a interação com o Espírito. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos um com ele e nós interagimos com ele. Olha o que diz Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Agora olha só, a palavra assiste, que está aqui no texto, né? Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste. Essa palavra no original é bem difícil. Vou tentar soletrar ela aqui para você. Sunantilombanomai. Quase uma oração em língua, né? Essa é a palavra no original. Sabe o que significa? Essa palavra assistir aqui no original, então, que eu acabei de falar para você, significa trabalhar junto. Lutar para obter algo juntamente. Trabalhar junto. O Espírito Santo é aquele que vem, habita em você e trabalha junto com você. É uma interação entre nós e o Espírito Santo. Você consegue entender? Irmãos, o Espírito Santo habita em você, mas é você é um instrumento. Você vai ser o canal. Vou dar um exemplo simples para você entender. Esses dias eu estava, acho que eu até dei no culto esse exemplo, né? Mas é o mais recente aqui que aconteceu comigo. Eu estava saindo para ir para o prédio e eu tive eu estava ali já no Espírito, não sei se ia ter discipulado, alguma coisa, não lembro. Eu sei que eu vi aquela direção do Espírito para mim mandar uma mensagem para uma pessoa, né? Nem está mais aqui na cidade, enfim. E eu prontamente, na hora, percebi que era do Espírito, mandei um WhatsApp, mandei um áudio. E era ensaio do louvor, me lembrei. Aí eu fui pro ensaio e tal, beleza.
Daqui a pouco fui pegar o celular. Essa pessoa me mandou um outro áudio. E aí ela falou em prantos, irmãos, em prantos. Pastor, hoje de manhã eu estava mal e tal. Eu falei para Deus, Deus fala comigo, usa alguém para falar comigo e tal. Eu estava talvez, sei lá, debaixo de culpa, quando eu não sei. Aí na hora, eu falei amém, né? Respondi a irmã ali, eu falei, essa é a interação que o Espírito Santo quer ter conosco. Nós precisamos estar sensíveis para que quando o Espírito Santo fale conosco, nos direcione para algo, a gente possa obedecer, a gente possa fluir. Sabe, aquela irmã precisava de algo naquele dia, ela tinha orado naquele dia. E para a glória do Senhor Jesus, eu naquele dia estava sensível para ouvir o Espírito e para obedecê-lo. Porque existe uma interação entre nós e o Espírito. E a minha pergunta aqui para você é, quantos aqui querem ser parceiros do Espírito Santo? Parceiro, quer trabalhar junto com o Espírito, sabe? Para ver o reino de Deus avançar, para abençoar outras pessoas. Eu declaro isso sobre a tua vida. Eu declaro que nesses dias nós vamos crescer, nós vamos fluir no Espírito Santo, nós vamos estar sensíveis. O Senhor vai falar com você, você vai ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E aí às vezes vem aquela coisa, né? Ah, é da minha cabeça. Ah, nada a ver isso aqui. Não. Irmão, flui. Flui. Se o Espírito Santo está falando com você, se vê aquela impressão, quem estava no cursão, né, hoje, foi falando sobre isso, né? Vê aquela impressão, flui. Deixa Deus te usar, meu irmão. Em nome de Jesus. Existe uma interação, né? 2 Timóteo 1,6 diz assim, ó, por essa razão, pois eu te admoesto que reavivas o dom de Deus que há em ti. Veja, era uma interação que Timóteo tinha que fazer, ó, você tem que reavivar esse dom. Não é algo só do Espírito Santo, é Ele comigo. Existe algo que eu preciso fazer, eu tenho que responder, para que haja um mover de Deus, um fluir de Deus. É muito forte, irmãos, meu Deus do céu. Olha só, para encerrar, 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus, Paulo falando, dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que a todos vós. Aí eu fico pensando, nós queremos muito que essa questão de falar em línguas é falar em espírito, exercitar o nosso espírito. Por que Paulo, ele disse aqui em 1 Coríntios que ele fala em língua mais do que todos os outros? Porque certamente Paulo descobriu aqui uma chave no ministério dele. Paulo era um plantador de igrejas. Paulo era alguém que foi extremamente usado por Deus. Depois de Jesus aqui no Novo Testamento, Paulo era o cara. E aí ele está dizendo que ele orava em língua mais do que os outros. Por quê? Porque ele descobriu um tesouro. Ele descobriu uma chave. E aqui fica também um desafio para você. Eu estava pensando nisso hoje, né? Se você, né, que já foi batizado com o Espírito Santo, você que fala em línguas, né? Exercita nesses 21 dias pelo menos 20, 30 minutos orando em língua, todo dia. Todo dia, faz isso. Faz isso. Investe tempo orando em língua. Você vai perceber algo acontecendo, explodindo de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou parar por aqui porque eu estou empolgado. Estou muito empolgado, diga-se de passagem. Já são 15 para as... Oh Deus, eu quero orar com você em nome de Jesus. Espero que, né, você possa ter recebido o alvo dessa primeira lição. O Espírito Santo em nós. Amém? E eu quero orar por você agora, então. Quero orar para que você possa realmente ter experiências novas nesses 21 dias aqui com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Também quero te agradecer porque você está aqui comigo, né? Estamos com 65 acessos, 68, 70. Provavelmente estamos com mais de 100 pessoas, porque tem gente que assiste junto. Louva a Deus por isso. Estou feliz demais, estou empolgado. E eu quero ver você comigo até o final, em nome de Jesus. Amém? Aonde você está aí, eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero declarar nessa noite, nessa primeira noite, no primeiro dia do nosso jejum, dos nossos dias de oração, eu declaro, Senhor, que nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade e habita em nós, no nosso espírito. E eu declaro, Senhor, que nós vamos ter cada dia mais revelação sobre a pessoa do Espírito Santo.
nós queremos ouvi-lo, nós queremos interagir com o Senhor, nós queremos ser usados pelo Senhor e sabemos que é pelo Espírito que nós fazemos isso. Queremos ser transformados contemplando o Senhor, mas nós só conseguimos contemplar pelo Espírito. Portanto, Senhor, nós queremos dizer no nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, para que nós não venhamos a ignorar a Tua presença. Nós queremos ter consciência da presença. O Senhor é real, o Senhor é fiel, o Senhor habita em nós e está em nós o tempo todo. Eu oro declarando agora, Espírito Santo, cada pessoa que está me ouvindo aqui na live, em nome de Jesus, eu quero declarar agora, nessa hora, em nome de Jesus, que esses irmãos possam receber o óleo fresco da Tua unção, possam receber o sopro do Espírito Santo. Deus, aquece o nosso coração nesses dias, libera favor sobre nós nesses dias, ó Pai, em nome de Jesus. Quero declarar que nesses dias nós seremos incendiados. Oh Deus, nós vamos matar a nossa carne e ativar o nosso espírito, Senhor, para que possamos viver o extraordinário, viver o sobrenatural de Deus, Pai, em nome de Jesus. E desde já também eu coloco os alvos da nossa igreja, a multiplicação das nossas células, sabe, cada crente chegando na igreja, ficando firme, consolidando, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, declarando, Senhor, pelo nosso projeto da Célula Forte que nós vamos ativar ao final desse jejum. Cremos, ó Deus, que todas as nossas células vão se multiplicar nesse ano ainda, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, por pessoas que serão salvas. Nós queremos apresentar aqui aquelas pessoas que nós queremos ver sendo salvas, sendo tocadas ou retornando para a casa de Deus. Declaramos agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar essas pessoas, Pai. Colocamos também aqui os nossos alvos pessoais e cremos que o Senhor é um Deus de milagre, que nos abençoa, que nos dá todas as coisas livremente, porque cremos, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. Senhor, obrigado por esse primeiro dia, né, de jejum, de oração aqui na nossa live. Eu quero declarar agora, Senhor, realmente que o Senhor venha nos sustentar. Sustenta-nos nesses dias, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, palavra, dá-nos do Teu fogo, dá-nos da Tua graça, da Tua unção, do Teu óleo fresco sobre nós. Que os cultos possam ser cheios da unção, da presença. Que as lives possam ser cheias da Tua unção, da Tua presença. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, oh, Espírito Santo, vai falando agora com os meus irmãos aí na live, Pai. Deus, nós servimos a um Senhor que é Espírito, e o Seu Espírito habita em nós. Oh, Espírito Santo, fala conosco nesses dias, Pai, no nome de Jesus. Oh, xeribiris. Fala mesmo, Senhor, fala. Revela os Seus segredos para nós, ó Pai. No nome de Jesus, nós oramos a Ti. Obrigado por esse tempo precioso, Pai, no nome de Jesus. Oh, Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Amém. 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 Amém, irmãos. Que presença, que unção. Que unção, irmãos. Abre o teu coração para aquilo que o Senhor quer fazer nesses dias na nossa vida. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Né? Até peço perdão que eu queria 10h40, já são 10h48, mas nós vamos chegar lá. Vamos fluir no Espírito, vai ser uma bênção. Amanhã, em nome de Jesus, 19h30, vou deixar tudo pronto, preparado, e vou esperar você lá. Vai ser poderoso, né? Os nossos cultos também. Então, amanhã e depois da manhã temos culto. Vai ser uma bênção, eu aguardo você lá, no nome de Jesus, tá bom? Mais uma vez, obrigado por estar comigo aqui até essas horas, né? Eu louvo a Deus pela tua vida, pelo teu encargo, pelo teu desejo, pela presença de Jesus, tá bom? Tamo junto. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.